Egon Schiele é um dos meus artistas preferidos. Me lembro de ter a primeira sensação de estranheza e maravilhamento quando vi os seus trabalhos pela primeira vez, quando eu estava fazendo faculdade de artes. Tinha um livro lá que estava rolando e fiquei muito impactado. Achei muito interessante aquelas figuras distorcidas e tal, e aos poucos fiquei mais sabendo da sua vida e fiquei mais interessado nos seus trabalhos, né? E ele que nasceu em 12 de junho de 1890 na Áustria, numa cidade chamada Thun, e teve uma vida breve, né? Bom, desde jovem ele mostrou talento para pintar, para desenhar. Ele morava num lugar onde passava um trem, ele pintava esse trem inúmeras vezes, começou a ter incentivos para desenhar cada vez mais, mas teve uma vida conturbada com o seu pai, contraiu sífilis e com uma amante, depois passou para a mãe essa doença. Depois de um tempo a sífilis chegou ao cérebro, ele morreu quando o Schiele tinha 15 anos. E ele então, já mostrando interesse nas artes, foi para a Academia de Viena. Ele era muito novo, e a Escola de Arte, né, de Viena, a mesma escola de arte que rejeitou o Hitler, né? Então, ele participou daquele movimento lá, sendo um garoto muito tímido e também rodeado de adultos, né? E num certo momento ele fez uma carta junto com outros colegas para falar mal de um professor muito rígido, muito conservador. Ele já tinha esse lado mais transgressor, né, nos desenhos também, no estilo já próprio. É possível já ver alguns desenhos antigos, essa coisa dura e ao mesmo tempo, né, forte, distorcida e áspera que ele tem nos seus desenhos já naquela época. E depois dessa carta, então, ele simplesmente foi expulso da escola, né? Nessa época, tinha um conterrâneo seu, chamado Sigmund Freud, que estava desenvolvendo as teorias do inconsciente, né? E embora não se tenha registros de que Egon Schiele tenha participado, se interessado ou se envolvido com as teorias recentes de Freud, né, o seu trabalho remete muito a esse ambiente da época, né? Esse ambiente da psicanálise que estava sendo desenvolvido na época. Então, essa relação profunda com o inconsciente parece bem presente no trabalho do Egon Schiele, que desenhava muitas pessoas distorcidas, com corpos faltando pedaços ou em posições muito estranhas, né? Algumas pessoas dizem que ele copiava desenhos de um livro que tinha fotos de pessoas que tinham sofrimentos mentais, um livro que ficou famoso na sua época, mas também especula-se que ele próprio talvez tivesse os seus transtornos não diagnosticados, né? E essa característica dos corpos bem tortos e ao mesmo tempo nenhum fundo praticamente nas figuras e pouca tinta, uma tinta quase, o pincel quase raspando assim o papel, né, quase machucando o papel com tão pouca tinta, né, tendo que raspar realmente essa coloração e pouca, né, uma paleta pequena assim. É uma característica forte dele, mas ele também pintou muitas paisagens, né? E ele deixou umas 200 pinturas e quase milhares de desenhos. Ele era muito ligado ao desenho, né? E as paisagens dele também são muito legais, porque ela não tem muito a questão do fundo,
o fundo às vezes parece na frente, e tem umas pedreiras, e tem um tipo de sombra que só ele fazia, né? E que é muito interessante, né? Então, ele desenvolveu a sua linguagem, né, nessa escola, né, e também lá conheceu o Klimt, né, o Gustav Klimt, que foi seu grande mentor. Ele ficou muito impressionado com as pinturas do Klimt e passou a um pouco, num certo momento, fazer trabalhos parecidos com o Klimt. Mas o Klimt vinha de uma linhagem à vista do Chile, que era um tanto decorativa, e ele queria fugir um pouco disso, né? A secessão, esse grupo, esse movimento, o que o Klimt estava envolvido tinha um pouco a ver com as artes decorativas, e o que o Chile queria mais era uma investigação dessa inconsciente, dessas torturas humanas, né? Então, porém, em 1914, né, o Francisco Ferdinando, arquiduque Francisco Ferdinando, foi assassinado e, né, eclodiu a Primeira Guerra Mundial. E Egon Schiele foi chamado a servir o exército. Entretanto, ele não participou de conflitos diretos, ele não teve contato direto com um conflito armado, né? E se salvou dessa, né? Ainda bem, né? E depois ele inclusive voltava para casa, via a sua mulher. Ele tinha uma relação também um pouco conturbada com a irmã mais nova, a irmã Gertrudes, né, pra gente, e Gertrude, e porque ele pintou ela muito cedo e nua, e pintou outras irmãs também, ele tinha outras irmãs, e num certo momento, alguns desenhos seus, e tem desenhos de crianças também, por conta disso e por essa personalidade, ele foi acusado de violentar uma menina de 13 anos. E ele foi para a prisão por causa disso. Lá na prisão, ele fez muitos desenhos, fazia desenhos da prisão, fazia desenhos de si mesmo, autorretratos, aprisionado. E depois de retirada essa acusação, viram que ele não tinha nada a ver com esse fato, mantiveram uma outra acusação de espalhamento de desenhos eróticos, que era um pouco o trabalho do Chile, não eroticamente, não sei, talvez, bom, tinha muitos desenhos de pessoas nuas, né? Homens, mulheres e juntos e tal. E isso o levou a continuar a prisão, né, na prisão. E deu muita dor de cabeça para ele, né? Também depois pintou a irmã mais velha, que ficou conhecida em vários retratos do Chile, né? Retratos muito bonitos. Pintou a mulher também, as duas mulheres. E a Edith, né, a última mulher de Egon Schiele, ficou doente uma certa vez. A gripe espanhola estava chegando na Áustria e ela ficou doente rapidamente e morreu. Não foi diferente de Egon Schiele. 3 dias depois, ele estava doente e também morreu de gripe espanhola, aos 28 anos de idade, em 1918. Então, no momento onde ele parecia estar num reconhecimento cada vez maior, tinha participado já de exposições onde tinha vendido todos os trabalhos, várias exposições individuais que o reconheciam já como um artista estabelecido, né?
depois de passar por esse crivo também do Clint, de outros professores, de outras pessoas. O Clint dizia que ele tinha muito talento, né? Depois ele se afastou do Clint porque não queria estar ligado a essa linguagem do Clint. Ele morreu então já nesse auge, né, do reconhecimento, mas deixou para gente como cerca de 200 pinturas e muitos desenhos que são incríveis, que tem uma profunda ligação com a alma humana, com os corpos, com uma dor, com o inconsciente, e o que parece transparecer essa personalidade do Chile, que era introspectiva, mas madura, né? Então, bom, e também muito bela, né? Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês conhecem o trabalho do Chile? O que vocês acham? Digam aí. Se você veio aqui pela primeira vez, o que você achou? Você pode se inscrever aqui no canal, por favor. Tocar o sininho de notificações para sempre quando tiver um vídeo você ser avisado. Então, muito obrigado e até a próxima.